Para reconhecermos os requisitos básicos para se chegar às leis do universo, vamos precisar ter algumas ideias sobre o que são as simetrias, do ponto de vista da matemática. Na natureza, a simetria é um fenômeno único e fascinante, e essa ideia surge naturalmente do espírito humano, remetendo para as ideias de equilíbrio e proporção, padrão e regularidade, harmonia e beleza, ordem e perfeição. Estes são alguns dos vocábulos que resumem as reações que temos inerentes às simetrias que existem na natureza, sejam nas formas vivas ou inanimadas. Assim, para a maioria das pessoas, a ideia de simetria está ligada mais a pensamentos sobre a arte e natureza do que sobre a matemática. De fato, nossas ideias de beleza estão intimamente relacionadas a princípios de simetria. Simetrias são encontradas frequentemente na natureza. Olhe para o seu corpo, olhe para uma colmeia onde os favos possuem uma simetria hexagonal, olhe para as asas de uma borboleta. As simetrias podem ser achadas na arte, como o desenho de Leonardo da Vinci, que é mostrado nessa imagem, o homem vitruviano. Em estruturas moleculares sintetizadas como os grafenos, que são utilizadas hoje na indústria, e em grandes construções como o Taj Mahal, sendo o mais conhecido dos monumentos da Índia. O Taj Mahal foi classificado pela Unesco como um patrimônio da humanidade. Foi anunciado em 2007 como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Portanto, nessa aula vamos ter algumas ideias de simetria. Em poucas palavras, algo que parece inalterado sob certas operações. E essas ideias aplicam-se não somente à forma dos objetos, mas também ao domínio mais abstrato da física. Agora eu vou mostrar para vocês uma pequena ideia de simetria sob o ponto de vista geométrico. Embora seja fácil reconhecer e compreender simetrias intuitivamente, é um pouco mais difícil defini-la em termos matemáticos mais precisos. E eu nem quero me aprofundar muito nesse tema, quero que vocês tenham alguma ideia do que sejam as simetrias, do ponto de vista matemático. As simetrias podem ser classificadas em axiais ou centrais. Então, simetrias axiais, ou em relação a retas, são aquelas onde os pontos, objetos ou partes dos objetos são a imagem espelhada de um outro em relação à reta dada, chamada desse eixo de simetria. O eixo de simetria é a mediatriz do segmento que une os pontos correspondentes. Exemplificando, nessa imagem da figura à esquerda, veja que o ponto E' é simétrico ao ponto E, o ponto D' é simétrico ao ponto D e o ponto C' é simétrico ao ponto C. Mas simétrico em relação ao quê? Simétrico em relação ao eixo de simetria. Simetrias centrais ou rotacionais são aquelas em que um ponto, objeto ou parte de um objeto pode ser girado em relação a um ponto fixo ou central, chamado de centro de simetria. Repare que qualquer reta que passe pelo centro de simetria divide o objeto em duas imagens espelhadas, e que o centro da simetria é o ponto médio dos segmentos que unem os pontos correspondentes. Então, nessa figura da direita, eu tenho uma simetria central. É quando todas as partes têm uma parte correspondente que está à mesma distância do ponto central, mas na direção oposta. Então, veja que o ponto B' ele é oposto ao ponto B. O ponto A' é oposto ao ponto A, o ponto C' é oposto ao ponto C, em relação ao centro. Então, imagine nesse centro uma reta perpendicular ao plano. As transformações que são mais interessantes são aquelas que correspondem ao que no mundo físico chamamos de movimento rígido, isto é, movimentos que preservam a forma e o tamanho dos objetos. Movimentos rígidos dão origem a figuras ou objetos congruentes. Na geometria plana, dizemos que duas figuras são congruentes se coincidirem perfeitamente, por meio de uma mudança de posição ou de movimento rígido. Já na matemática, tais transformações ou movimentos são chamados de isometrias, do grego, mesma medida. Poderemos pensar em pelo menos 3 maneiras diferentes de mover um objeto: translação, reflexão e rotação. Na translação, veja que o padrão de cores é o mesmo após o movimento. Na reflexão, o padrão de cores é invertido em relação ao eixo de simetria. Já na rotação, o padrão de cores é oposto em relação ao ponto central. Agora vamos
explicar as três simetrias que acabamos de ver. Vamos começar pela simetria de translação. Podemos caracterizar qualquer translação indicando o deslocamento total na direção horizontal, que chamamos de eixo x, e o deslocamento ao longo da vertical, que chamamos de eixo y, portanto, num plano cartesiano. Essas grandezas, x e y, determinam um segmento de reta, chamado de vetor de translação de coordenadas x e y. A animação vai ilustrar essa ideia. Veja, então, a translação ao longo do eixo vertical e depois ao longo do eixo x. Na figura, o triângulo ABC é o original e o triângulo A', B' e C' é o transladado. O vetor de translação é determinado pelo segmento de reta orientado OZ. Note que, dependendo dos sinais de x e de y, que são coordenadas do vetor de translação OZ, a figura A', B', C' se desloca x unidades para a direita se x é positivo, ou x unidades para a esquerda se x é negativo. Ou se desloca y unidades para cima, se y é positivo, ou y unidades para baixo, se y é negativo. Repare que o deslocamento da figura A', B', C' se dá em acordo com o deslocamento do vetor de translação. Provavelmente, a propriedade mais importante das translações é o fato destas transformações não apresentarem pontos fixos. Para entender o que queremos dizer com pontos fixos, veja o triângulo azul desenhado. Para transladar o triângulo, você deve movê-lo na direção da posição final que o triângulo deve atingir. Ao fazermos isso, podemos observar que não há nenhum ponto do triângulo que permaneça no lugar onde estava antes de iniciarmos o movimento. Em outras palavras, todos os pontos do triângulo se moveram para uma nova posição, como resultado da translação efetuada. Eu posso fazer isso novamente para uma outra posição final. Agora veja que os segmentos de reta da primeira transformação têm o mesmo comprimento e são linhas paralelas. Elas não se cruzam. Da mesma forma, para a segunda posição final, os segmentos de reta, que são de certa forma determinados pelo vetor de translação, mantêm o mesmo comprimento para cada ponto do triângulo. Esta não é uma propriedade geral de qualquer isometria, por isso é possível usá-la como um critério simples e rápido para identificar diferentes tipos de isometrias, mesmo quando não saibamos muito mais a respeito delas. A segunda assimetria que vimos foi a simetria de rotação. Portanto, uma outra classe de transformações é obtida quando fixamos um ponto no plano e giramos a figura de um ângulo qualquer ao redor desse plano. Vejamos aqui uma animação. A figura original é a figura ABC e a figura rotacionada é a figura A', B' e C'. A rotação pode se dar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Veja a sobreposição das figuras A, B e C. Ao contrário de translações, rotações têm um óbvio ponto fixo, nesse caso, o ponto O. Isto é, um ponto que não muda de posição sob o efeito da rotação. O centro de rotação permanece fixo, não importa qual seja a rotação efetuada. Usando a analogia de um triângulo, podemos obter qualquer rotação, prendendo o triângulo com um alfinete no seu centro de rotação e girando-o ao redor desse ponto. Foi o que fizemos nessa figura. Então veja que o triângulo ele foi rotacionado no sentido horário. Veja agora que o triângulo possui uma simetria de rotação de 120 graus. Isto é, se o girarmos em relação ao ponto central por um ângulo de 120 graus, ele terá a mesma forma original. Agora veremos a outra simetria que estudamos, que é a simetria de reflexão. A simetria de reflexão ocorre quando metade de um objeto é a imagem espelhada da outra metade. Vamos explicar isso melhor. Dizemos que duas figuras são simétricas em relação a uma reta qualquer, quando uma é a imagem espelhada em relação à reta considerada, chamada de eixo de simetria. Nessa figura, eu posso ter três eixos de simetria. Posso ter o eixo x,
o eixo Y ou o eixo diagonal. Vamos ver uma animação. O triângulo A, B e C está no primeiro quadrante. Repare nos valores das coordenadas dos pontos A, B e C. Todas as coordenadas são positivas. Vamos fazer uma reflexão em relação ao eixo X. Note que o eixo X é a mediatriz dos segmentos A', B', B' e C'. Isto é, o eixo X corta ao meio esses segmentos. Note os sinais das coordenadas dos pontos A', B' e C'. Agora, temos uma reflexão em relação ao eixo Y. Note que o eixo Y é a mediatriz dos segmentos de retas A', B', B', C e C'. Novamente, note os sinais das coordenadas dos pontos A', B' e C'. No caso dos eixos X e Y, ao realizarmos uma reflexão, os sinais das coordenadas em relação a um determinado eixo de simetria permanecem o mesmo, mas os sinais das coordenadas perpendiculares trocam de sinal. Então veja que em relação ao eixo de simetria Y, as coordenadas Y mantiveram o mesmo sinal, 1, 2 e 4, 1, 2 e 4. Mas os sinais das coordenadas do eixo X simplesmente trocaram de sinal, -7, -4 e -6. Veja que, considerando a reflexão em torno do eixo X como eixo de simetria, as coordenadas do eixo X mantêm o mesmo sinal, mas as coordenadas do eixo Y trocam de sinal. Novamente, repare que a mediatriz, o eixo X, corta os segmentos de reta A', B', B' e C' à metade. Movendo qualquer um dos pontos do triângulo, o ponto simétrico move-se de um mesmo comprimento. O mesmo ocorre para uma reflexão em torno do eixo Y. Um triângulo equilátero possui 3 eixos de reflexão. Isto é, se dobrarmos qualquer um dos eixos de reflexão, a metade do triângulo é simétrico à outra metade.